Olá, olá, olá! Depois de muito tempo, estou aqui novamente para gravar. Já estou atrasada até nos livros que eu li este ano, mas eu estou aqui para gravar então. Este livro que eu li este ano faz tempo já, eu acho que eu li ele em meados. Não sei se foi em maio. Foi antes ainda de maio, eu acho, foi em março, acho. Faz tempo já que eu li esse livro, Gengis Khan e as Dinastias Mongóis. É um livro do Jack Waterford sobre toda a história da civilização mongol desde o Gengis Khan, né? E é um livrão, assim, é um livro, é história, é pura história, assim, sabe? São 500 páginas ali de detalhes históricos, de recitos, de datas, de batalhas. E foi um livro que eu gostei muito, porque eu comprei ele assim, ó, impulso, assim, eu vi ele na livraria, daí eu falei, não conheço a história dos mongóis, né? Gengis Khan pra mim era só aquele negócio de churrasco. Mentira, eu sabia que foi imperador mongol e coisa errada, mas eu não sabia realmente a história, né, dele, nem do país dele. Então, olhei assim na livraria e falei assim, vou comprar, né, vamos ver o que vai dar. E, sinceramente, estou planejando até para o ano que vem, talvez uma viagem para Mongólia, tanto que eu gostei deste livro. Eu adorei esse livro, realmente, porque é uma história que para mim, né, ocidental, foi algo assim bem novo, assim, sabe? E eu gostei muito porque também esse homem aqui, o Jack Waterford, ele faz parte de uma linha de historiadores e pesquisadores que participam bastante no que chamamos de revisionismo histórico, ou seja, ele não leva em conta só os recitos, os registros apenas de um ponto de vista, que é do ponto de vista, vamos dizer, do dominante atual, né, do ocidental. Não. Ele, para escrever esse livro, ele usou também um negócio muito importante, foi a História Secreta dos Mongóis, que foram manuscritos que ficaram muito tempo desaparecidos, e que foram manuscritos feitos logo um pouquinho depois da morte do Gengis Khan, lá por 1200 e alguma coisa, bolinhas. E foram manuscritos feitos pelos próprios mongóis, com todas as histórias que são assim recitos fantásticos, assim também, assim, sabe, como o nascimento do Gengis Khan, mas que são recitos, histórias que eram contadas entre os mongóis da época, e que era aquelas coisas que eram coisas assim espalhadas pelos mongóis, não pelos outros impérios que estavam comandados pelos mongóis e que nós temos muitos registros deles hoje em dia. Então, é um livro assim que mistura muito dos historiadores tradicionais, das histórias tradicionais, mas também da história secreta dos mongóis, que são esses manuscritos que começaram a ser estudados lá pelo século XX, que reapareceram pelo século XX, né? E que pertencem aos mongóis. E eu gostei muito, eu achei assim, ele começou contando desde a infância, desde o nascimento, antes do nascimento mesmo do Temujin. Temujin é o nosso querido Gengis Khan, nosso querido, não para todos, mas é Gengis Khan. E ele começa desde antes do nascimento, assim, sabe, do Gengis Khan, até a morte dele e depois da morte dele, assim, até a queda do Império Mongol, assim, sabe, que foi, acho que, se eu não me engano, 200 anos após a morte do Gengis Khan. Então, o Império Mongol não se limitou a Gengis Khan também, né? Então, assim, foi muito interessante ver toda a origem, porque, por exemplo, diferente de muitos reis, por exemplo aqui da França, muitos reis da França que já vinham de famílias, famílias e famílias que já eram ricas e tal. A gente diz que Temujin, ele veio de... ele nasceu
de uma moça. Como é que era o nome da mãe dela? Eu não sei pronunciar direito. Soegun, eu acho. Não lembro direito o nome da mãe dele. Mas ele veio. Ai, deixa eu ver se eu acho o nome da mãe dele. Agora eu quero achar a mãe dele. Ah, não tá aqui a mãe dele. Mas. Ele veio. Eu acho que é Soigun. É Soigun. Eu não sei como pronunciar direito. Ele veio dessa mãe dele, que foi já uma mulher que foi sequestrada, entendeu? E que depois foi abandonada pela sua tribo, porque o marido dela tinha morrido, sabe? Ele não era nem o primogênito do pai dele, então ele não era nem a pessoa que tinha preferência pela sucessão a essa herança do pai, a ser o chefe da família. Ele não era nem essa pessoa, entendeu? Porque ele não era o filho, ele não era, primeiro ele não era o primogênito do pai dele, e a mãe dele não era nem a primeira esposa do pai dele, então ele tava longe, assim, de ser o chefe da família, assim, sabe? Então, assim, mostra toda a trajetória dessa pessoa que, em teoria, não era nada, assim, não tinha títulos, até onde ele foi. E também mostra, eu gostei muito desse livro porque mostra como que essa origem diferente dele com respeito às outras pessoas, assim, os outros imperadores, as outras realezas, moldaram muitas coisas no estilo de liderança dele, no estilo de quem ele escolhia para estar perto dele, no estilo que ele tratava muitas pessoas dominadas. E, cara, eu gostei demais. Tipo, óbvio, ele era um imperador, ele matou muita gente, assim como... Só que, assim, a gente muitas vezes tem a visão, principalmente no Ocidente, que, nossa, ele era selvagem, matou muita gente, porque papapá. Mas outros impérios também mataram. Assim, sabe? Napoleão, Alexandre o Grande, países imperialistas, sabe? E a gente não trata da mesma forma, por exemplo, que a gente trata os mongóis, que trata o Gengis Khan, que relata na história o Gengis Khan, assim, sabe? Então, assim, sabe? É um imperador, matou muita gente, mas as coisas, elas nunca são um preto no branco, assim. A gente continua, nós continuamos sendo humanos, nós continuamos sendo feitos de nuances, né? E principalmente países, histórias inteiras de país e tal, são feitas de nuances. Nunca tem um que é realmente muito bom moço e outro que é 100% vilão, né? Como a gente tem o costume de saber. Então, assim, até me perdi. Nem lembro mais o que eu ia dizer. Mas, assim, eu gostei muito desse livro. Primeiro porque eu pude ver um estilo de liderança. Por exemplo, quando a gente vai estudar história na escola, a gente tá acostumado a ver, tipo, os imperadores, assim, clássicos e tal, assim, sabe? E esse aqui foi um estilo de reinar completamente diferente de Gengis Khan. Justamente, eu acho que por causa dessas origens dele, assim, sabe? Pelo exemplo, por exemplo, que ele teve com a mãe dele, porque ele acabou sendo criado muito pela mãe, sabe? E daí, por exemplo, tiveram vários relatos que vieram da história secreta dos mongóis e que são inclusos aqui neste livro, e que antes eram coisas que eram pontos abertos na história, que a gente não sabia. Por exemplo, como o Gengis Khan chegou a ser o chefe da família, por exemplo. Ele acabou matando o seu meio-irmão, por exemplo. Isso a gente não sabia e foi encontrado, traduzido da história secreta dos mongóis, sabe? E daí, beleza. E aí teve toda essa história de origem dele. E na época que o pai dele estava vivo ainda, por exemplo, ele, como era a tradição dos mongóis, ele deixou o filho dele lá com uma família, que era da menina que ele ia casar. E aparentemente, segundo a história dos mongóis, a história secreta dos mongóis, ele se apaixonou, assim, no instante. Ela se chamava Borté, a menina dele, a pretendida para ser casada com ela. Mas o que acontece? Tava tudo certo para casarem e tal. E o que era o costume na época, não sei se ainda é. O menino ficava um tempo trabalhando para a família da menina. Bastante tempo, alguns anos, sabe? Até que eles adquiriam idade e tal e casavam.
E daí tava nesse tempo adolescente ali, daí o pai dele veio buscar ele, se eu não me engano, porque eles tinham sido invadidos por uma outra tribo. E todo nesse rolê, nessa confusão, a Borté, que eles tinham se apaixonado loucamente, ela é um pouco mais velha que o Gengis Khan, ela foi sequestrada, igualzinho a mãe dele, Mas Gengis Khan não deixou barato, que nem o antigo namorado ou amado da mãe dele. Não deixou barato, ele foi lá, ele ficou forte e tal, foi lá, invadiu e recuperou a Borté. Só que nisso, olha lá, fofocas históricas eu adoro. Só que nisso, a Borté, quando ela voltou, logo depois que ela foi recuperada pelo Gengis Khan, ela estava grávida. Mas aí vinha a questão. A amada Borté, ela estava grávida do Gengis Khan ou do antigo algoz dela? Entendeu? Então, assim, tem várias histórias, assim, tanto da vida pessoal quanto das lideranças. E daí, assim, você vê o estilo de liderança diferente, porque o Gengis Khan, ele assumiu o filho da Borté, mesmo tendo dúvidas quanto à paternidade dele, ele sempre falou, é o meu filho. Tanto que na época que ele já estava um pouco mais no fim da vida dele, que todos os outros filhos que ele teve também estavam discutindo quem que ia assumir, quem que ia ser o grande Khan. E teve alguns irmãos que botaram em causa a descendência desse irmão mais velho. O Gengis Khan falou, não, parou, ele é meu filho e sempre será meu filho. Entendeu? A mãe dele sempre me foi fiel e tal. Ano 1200. Já imaginou? Sabe? Não tem. Na época, é o que? São os anos medievais, é a era medieval aqui no ocidente, assim, sabe? Tipo, como que a gente tava... É outra mentalidade, assim, né? E daí... gente, eu falo gente, mas nem sou muito excluída. O que eu formamos de era medieval, isso que a gente vê é muito da Europa medieval, né? No resto do mundo tava diferente ainda. Enfim. Mas sabe, e daí por isso também, por essa origem humilde dele, e que ele que se construiu tanto em líder, pro império dele e tal, ele tinha uma tendência, por exemplo, ele aprendeu muito cedo com essa história que ele matou o irmão dele, era porque o irmão dele também já ia casar com a mãe dele. Rolês, confusão, recomendo lerem pra ficar sabendo um pouco mais das regras mongóis da época. Mas ele não queria que o irmão dele, que ele já não gostava, que era meio cuzão com ele não queria que o irmão dele, além de ser irmão dele mais velho, fosse padrasto dele, já pensou? Enfim, daí ele matou o irmão. E daí, desde cedo, ele aprendeu que a gente não poderia confiar em família só porque é família. Então, assim, ele mantinha perto de si pessoas que foram amigos muito próximos, que foram pessoas que às vezes vinham de outras tribos, que vinham de outros, não só tribos, de outros países, de outras culturas completamente diferentes, mas que se mostraram fiéis a ele, fiéis aos princípios, fiéis às regras dele. E ele manteve essas pessoas perto de si. Essas pessoas montaram na hierarquia. E não era porque você era da família que você estava salvo, entendeu? Então, isso é interessante, sabe? Várias coisas assim, sabe? Ele contou assim, realmente, de A a Z, a história, assim, sabe? Partes, assim, sabe? De como que eles faziam as estratégias de dominação, por exemplo. Eles deixavam, por exemplo, rumores de tipo... os mongóis eles vão chegar e vão comer todas as pessoas da tribo e tal. Eles deixavam esse tipo de rumor chegar, porque daí já propagava o pânico nas cidades que eles iam invadir ou roubar, sabe? E assim, sabe? Muitas vezes eles também se preocupavam muito com outra coisa diferente das tribos ocidentais. Eles se preocupavam muito com a vida humana deles. Se eles viam que eles iam perder, não tem esse negócio de vamos lutar pela honra. Isso não existia nos mongóis, sabe? Vamos perder, vai morrer muito homem, vamos voltar, vamos desistir dessa batalha.
E daí eles voltavam mais fortes depois para conquistar as cidades. E uma coisa que eu achei interessante é que ele sempre oferecia, quase sempre, oferecia a oportunidade de rendição. Se a cidade se rendesse, desse os espólios, por exemplo, e aceitasse se submeter, por exemplo, às regras mongóis e a ser fiéis aos mongóis, ele deixava a cidade lá. Mas ele deixava a cidade lá, quando eu digo a cidade lá, é com o seu idioma, com a sua religião. Ele, na época, ele ficou conhecido por garantir a liberdade religiosa. Tiveram muçulmanos, por exemplo, que na época eles estavam sendo perseguidos porque não podiam proferir sua religião. Eu não lembro qual cidade. É um nome que não me é muito comum também. Acho que é carisma. Não lembro mais. Mas, por exemplo, e eles foram procurar. Chegaram 2 muçulmaninhos lá procurar Gengis Khan para pedir ajuda. Falando assim, precisamos precisamos de sua proteção, porque estamos sendo perseguidos lá na nossa cidade e tal. E Gengis Khan, ele garantiu essa proteção pros muçulmanos daquela cidade naquela época, porque teve outros muçulmanos também, outras cidades com mais muçulmanos que ele invadiu também e que o rolê, por exemplo, teve uma que me marcou aqui, que o cara, assim, veio um comissário mongol e falou assim, vocês podem se render, podemos chegar num acordo, ou a gente vai invadir a cidade de vocês. E daí o cara dessa cidade, ele pegou e deu risada, falou assim, hahaha. E daí o que aconteceu? Como resposta, o Gengis Khan, ele cortou a cabeça do emissário e mandou pro Gengis Khan. Gengis Khan tentou de novo, mandou um outro. O rolê não deu bom também. Então ele invadiu todo mundo da cidade, como vingança. Não era muito assim, sabe? Então tem... Eu gostei muito desse livro, assim, sabe? Porque eu achei que mostrou, assim, algo muito realista. E mostrou também... Só pra terminar aqui a parte da liberdade religiosa, é engraçado também em algumas partes, assim, por exemplo, se eu não me engano foi o filho dele já, não era mais ele, que eles promoviam debates entre religiões. E, por exemplo, se você não tivesse argumentos e você ameaçasse o outro, ou você ameaçasse de brigar, você sofria até pena de morte, às vezes. Então, assim, tinha que ser um debate com argumentos, cada um tinha um tempo de fala, e os mongóis assistiam, assim, maravilhados os debates. Eu fiquei tipo, cara... São coisas que eu não esperava, assim, sabe? E eu gostei muito, porque eles têm toda uma história, tem recitos próprios à cultura mongol. E o Gengis Khan foi alguém que toda a sua vida se manteve o mesmo padrão de vida. Mesmo que tenha acumulado muitas riquezas pro império, essas riquezas eram divididas e ele vivia como um nômade, sempre viveu como um nômade. Os filhos deles, alguns, depois se corromperam, podemos dizer assim, que bebiam muito, faziam muita festa, sabe? Mas ele, Gengis Khan, quando ele dominava o império e que esse império era mantido, por exemplo na China, alguns, ele mantinha, por exemplo, teve um castelo lá que eles construíram uma fortaleza que por fora seguia todos os padrões chineses, assim, que era da época das dinastias chinesas, dos impérios chineses. Mas dentro era como as moradias mongóis, assim, como os yurts. Eu não sei em português se é essa mesma palavra, mas enfim, eram como os yurts mongóis, assim, eles comiam as coisas de iaque, os leites de iaque, cerveja de iaque, mantinha todos os padrões mongóis. E aparentemente até hoje os mongóis não mudaram muito do que era naquela época, assim, sabe? Porque ainda tem muita gente. Daí eu fui pesquisar hoje em dia como é que era a Mongólia e tem ainda muita população nômade lá ainda, que vive nos iurts, que ainda bebe o leite do iaque, que, sabe? E que andam a cavalo, porque fora da capital lá não tem muita estrada, então eles andam a cavalo mesmo, assim, sabe? Então, assim, sabe,
eu gostei muito. Eu gostei muito de ler esse livro porque me deu outra perspectiva. Não foi um livro assim, sabe? Os mongóis são mocinhos e Gengis Khan, pobre, injustiçado. Não. Sabe? Mostrou várias vezes em que ele promoveu a matança, mas também mostrou um outro lado que veio desse lado da história secreta dos mongóis, com toda a mitologia, com todas as histórias que eram contadas entre os mongóis na época, sabe? E eu acho que é muito importante esse tipo de relato hoje em dia e tal, porque até os mongóis, daí depois eu fui ler e até tá escrito aqui nesse livro, primeiro, é um povo que por muitos anos foi proibido de falar de Gengis Khan. Foi proibido de falar da própria história, porque estava sob o domínio da União Soviética. Então era, por exemplo, o local que hoje em dia se acha que é a tumba do Gengis Khan, era um local proibido na época, por exemplo. Sabe? Então, assim, só recentemente que eles puderam ter acesso a toda essa história. Que, querendo ou não, isso faz parte da identidade de um povo. A gente às vezes não dá tanta importância assim para nossa identidade enquanto nação, mas a gente tem uma identidade, a gente tem uma personalidade enquanto nação. A gente às vezes não pensa nela, nos raciocina, porque ela tá incrustada na gente, assim, sabe? E o Gengis Khan, ele faz parte da identidade do povo mongol. E eles estavam proibidos muitos anos de celebrar e de falar dessa história, dessa parte da história deles, que era um império que dominou, que pra época, sabe, ele surpreendia os ocidentais, porque eram estratégias, eram formas de... Cadê? Tinha um mapinha aqui. Eram formas de avançar sobre os terrenos, eles não hesitavam em voltar, em desistir da batalha para salvar gente. Eles não hesitavam a matar rei. Os reis às vezes imploravam assim: nossa, te dou riqueza, te dou tudo que você quiser. Mas se o Gengis Khan visse que era uma pessoa que não desse para confiar, foda-se. Eu não sei se eu posso falar palavrão no YouTube. Tá. Não ligo se você é rico, de que família você é, não liga. Vai pro saco. E ao mesmo tempo que reis iam pro saco, pessoas simples, mas que se mostravam prestativas, ficavam lá, viviam a vida deles como se nada tivesse acontecido, sabe? E às vezes até se juntavam ao Império Mongol. Se soubesse ler, se soubesse escrever, se fosse artista, eles guardavam até para a profissão deles, com direitos, como se fossem cidadãos mongóis mesmo, assim, sabe? Eu falo cidadãos, mas na época não é tão assim, sabe, avançado. Mas é um jeito muito diferente se a gente comparar com os impérios ocidentais que a gente conhece, assim, sabe? E que a gente estuda na escola, assim, sabe? Então, aqui não tem... eu achei que esse mapa mostrava. Sim, sabe? Mostra um pouquinho. Não mostra tanto. Não mostra tanto aqui. Mas, enfim, o Império Mongol ele foi muito, muito, muito longe. E foi exatamente por essas estratégias diferentes de conquista, assim, sabe? E daí, o que eu gostei muito desse livro, pra finalizar aqui, é que... eu acho que ele mostra e ele conta muito bem, assim, a história e de uma forma bem imparcial, assim, porque muitos receitos, muitas coisas que chegam até nós foram coisas, por exemplo, tinha acho que era um padre, não sei o que, Mathieu de Paris, sabe? Ele era alguém que viajava muito na época e contava receitos. Ele contou um monte de coisa dos mongóis que não era verdade. Tipo, o povo selvagem, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E são esses receitos que até hoje, assim, eram estudados. Por exemplo, na época do início da ciência, a bela ciência. Eu recomendo o podcast Ciência Suja, aliás, porque a ciência... Até hoje ainda tem coisas assim que precisam mudar, assim, sabe? Então tiveram várias coisas assim polêmicas ao longo da história. Então, ali acho que, se eu não me engano, no século XIX, XX ali, que tava o início do movimento eugenista, né? Que tinha essa base um pouco disfarçada de ciência, mas de ciência não tem nada. Por exemplo, tinha o Dr. Down.
foi uma pessoa que começou a estudar as crianças com síndrome de Down. Por isso o nome síndrome de Down. Ah lá, o cachorro, cala a boca. Batata! Desculpa. E daí ele começou a estudar as crianças com síndrome de Down, né? E o que aconteceu? Uma das teorias que acontecia era que, na verdade, aquela criança, por exemplo, uma criança francesa, não, uma criança inglesa, porque se não me engano ele era inglês, uma criança inglesa que nascia com síndrome de Down, a teoria na época era que, na verdade, aquela criança ela não era inglesa, ela era mongol, entendeu? Por causa dos traços, ela era mongol, por isso que ela era menos evoluída que os brancos, que os ingleses, entendeu? Então, querendo ou não, isso até hoje, como foi algo propagado assim na época, até hoje ainda vai ter consequências no nosso imaginário popular, vai ter consequências nos nossos vieses embutidos na nossa cabeça, assim, sabe? Falando nisso, vídeo aqui no YouTube sobre os vieses, biased, livro. Aí eu falo como os vieses são importantes, com base nesse livro dessa pesquisadora genial. Mas enfim, então eu adorei esse livro, assim, para poder ver essa outra perspectiva e também ele fala, assim, bastante dessa parte, assim, também de como o Ocidente teve essa visão distorcida da Mongólia e do Império Mongol, sabe? Então eu adorei, realmente eu tô muito curiosa, assim, ainda, não sei se ano que vem, provavelmente, eu vou tentar ano que vem, mas quem sabe, talvez não dê, não sei, vou ver. Mas eu gostaria muito de ir pra Mongólia, assim, sabe? E pra conhecer, pra ver a cultura de lá e tal, porque parece que eles... Eu vi várias entrevistas com esse autor aqui, e eles guardam muito ainda dessa cultura, como era da época, da cultura nômade, da alimentação, da cultura, assim, sabe? Um espírito bem sóbrio também, sabe? Então, assim, é interessante, sabe? Esse ano fui no show do grupo da Mongólia também. Como é que ele se chama? Esqueci, mas é um grupo de metal. Então não deve ter muito. Pesquisei aí, Grupo Metal Mongólia. Não tem muitos. Eles fizeram até um cover do Iron Maiden em mongol. E o show deles foi fantástico. D-U é o nome. D-T-H-E espaço U-H-U. Ai, minha cabeça hoje tá funcionando lentamente. Eu ouvi um monte, essa banda aí eu ouvi muito esse ano. E eu tava esquecendo o nome da banda. Mas o show deles é muito legal. Recomendo. Ouçam D.U. Leiam a história de Gengis Khan por Jack Waterford. E é isso. De 0 a 10, livros de história. Muito bom, muito legal. Quanto que eu dou pra esse livro aqui? De 0 a 10. Eu vou dar 9,7. 9,7. Porque ele foi muito bom. Ele foi muito bom esse livro. Então tá. Vou tentar gravar um pouco mais rápido os próximos pra eu não ficar muito atrasada, sabe? Porque eu fico muito atrasada. Eu ainda vou falar de uns livros meio cabeludo, tipo a Metamorfose, tá ligado? Então, assim, eu tenho que gravar logo depois que eu ler, que daí o livro tá mais fresco na minha cabeça. Mas eu me enrolei, eu acabei assim, sabe? Eu começo a pesquisar um monte de entrevista do autor e tal, e daí tem entrevista de 4 horas dele, e ele fala tão bem e tal. Então, cara, eu tinha que assistir. Eu pesquisei guia pra Mongólia e tal, e nada de gravar o vídeo pro YouTube do livro. Mas enfim, vamos ver pros próximos, eu vou gravar mais rápido. Então tá, até a próxima.